programa a seguir é livre para todos os públicos. Homilia Dominical. Oferecimento Bluefone. Os iPhones mais baratos de Sorocaba e região te esperam aqui. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz a meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos e filhas da igreja, conforme refleti essa palavra, irmão Vinícius, eu me lembro de uma canção que às vezes você cantava também. Vamos tentar aqui, eu sei que estou pegando de calça curta, mas ela vai ajudar a gente a pregar. Deus existe, quero saber por que não acreditas, lembra? Não sei se é dó, se é ré, se é sol, dá uma olhadinha aí. Tá bom. Quero saber por que não acreditas. Quero saber por que não tens como teu Senhor menor. Dó. Por que não aceitas que existe Fá? Uma força que move-nos para o bem. Que fé você tem? A fé que convém. Legal, agora começa de novo, bateria marca. Vamos, tum, tchum, tá, tum, tum, tchum, tá. Quero saber por que não acreditas. Quero saber por que não tens como teu Senhor. Por que não aceitas que existe uma força que move-nos para o bem? Que fé você tem? A fé que convém, mas não é de conveniência que vive o cristão. Sua vivência está naquele que morreu por nós, irmão. Deus existe e Ele
Ele está no meio de nós e por nós se deu numa cruz para pagar os nossos pecados de incrédulos cristãos. Deus existe e eu o posso tocar se a Ele entregar o meu coração, pois é nele que se encontra a salvação. Obrigado, muito bom. Continua só o violão. A gente precisa entender melhor o que Deus está querendo falar para a gente, senão a gente perde tempo, né? Senão tem a sensação que você vai em missa e você é sempre o mesmo, sempre a mesma. Nós não podemos, com perdão, com todo respeito, nos tornar papa-hóstias. Quem é um papa-hóstia? Alguém que só comunga, não muda de vida, não se confessa, não consegue se tornar a melhor versão de si mesmo. Por quê? Porque não escuta com atenção a palavra. Aí amanhã vira ateu, vira à toa, vira protestante e fala: na igreja católica fundada por Jesus, olha que paradoxo, não encontrei Jesus. E a culpa foi toda tua. É muito importante. A gente não pode ser papa-hóstia. Comungar com todo o coração, com toda a alma, com todo o espírito, né? Amar a Deus de todo o seu entendimento. Isso é muito importante. Quando nós olhamos hoje para a primeira leitura, a primeira consideração, nós vamos fazer aqui um contexto vital, chama-se Sitzen Leben, ou seja, saber o que estava acontecendo para trazer para 2022. Então, antes de qualquer coisa, em primeiro lugar, como é que é mesmo o nome do autor da primeira leitura? Turma da acolhida, fecha essa porta para mim, por favor, para evitar distrações. Como é que é o nome? Eclesiástico. Este texto pequenininho e profundo, gente, foi escrito no ano 220 a.C. Olha, faz tempo, né? Arredondando mais ou menos, 2.222 anos atrás, né? E é interessante você perceber o que estava acontecendo, porque era assim: o povo de Israel estava vivendo o apogeu da sua economia. O mundo do agronegócio para eles tinha dado muito certo. Então, naquela época, em 220 a.C., já tinha olheiros, investidores estrangeiros. Naquela época, evidentemente, não nas bolsas de valores, mas existia um modo de investir. As pessoas de fora estavam vindo em grande número para Israel e estava consumindo suas pedrarias, suas resinas aromáticas, que eram as resinas aromáticas orientais. Até hoje são os melhores incensos que existem no mundo, são os do Oriente, né? Consumindo as resinas aromáticas, comercializando escravos, comprando trigo, comprando cereais. Israel começou simplesmente, em bom português, a nadar na grana. E como se não bastasse, tinha uma corrente moderninha. Que essa coisa de modinha, gente, não é exclusividade nossa, não. Tinha uma modinha com H chamada helenismo. O que é o helenismo? Em poucas palavras, o imperador Alexandre Magno, né? O Império Macedônico, né? Havia subido, havia conquistado todo mundo da época. Então eles traziam consigo a filosofia grega com suas modinhas. Então, por exemplo, vida eterna não é bem assim não, sabe? Você tem que estar bem aqui nessa terra. Você tem que ter a prosperidade aqui nesta terra, nesta vida. Esse negócio de pensar em vida eterna é melhor nem pensar, porque provavelmente não existe. Então vamos simplesmente ficar ricos aqui e vamos ser intelectualoides, né? São essas pessoas que ficam dando palestra por aí e não creem em Deus. Não tem alguns, eu não vou citar nome porque eu não quero ofender, mas a turma dá palestra, dá conselho, só não tem o básico, que é a vida eterna. Portanto, se você não tem a vida eterna, você não tem nada. É nada sobre nada. Então eram intelectuais, eram pessoas que falavam bonito, falavam o grego estilizado, e estavam ensinando a turma a ser moderninha. E o que aconteceu com o povo de Deus, o israelita? O povo de Deus começou a entrar na crista da onda. Em primeiro lugar, temos dinheiro, todo mundo quer comprar nossas coisas. Nunca nós ganhamos tanto dinheiro na nossa vida. E agora somos moderninhos, porque essa mentalidade da judaica aí está ultrapassada. Nós somos todos modernos e agora nós somos intelectuais, ricos. Deus pra quê? Você entendeu o que aconteceu? 220 a.C. era isso que estava acontecendo, certo? E então esse povo vai deixando aos poucos a sinagoga, isto é, vai deixando de rezar, vai deixando de praticar os mandamentos. E quando vão perceber, Deus está em quinto, sexto ou sétimo lugar na vida deles. Estamos acompanhando?
E aí surge um carinha de cabelos grisalhos, já com uma certa experiência, né? Chamado Coelete. Dependendo da sua Bíblia como honesta, você vai ler Eclesiastes. Por que os dois nomes? Vamos aprender, para a gente não ser ignorante, tem que aprender. Por que os dois nomes? Coelet vem do hebraico, Eclesiastes vem do grego. Coelet vem de Kahal. Kahal significa assembleia, congregação, igreja. Aspas, essa igreja que é o povo reunido. E aí, em Kahal, em grego, eclesia. Em latim, eclésia. Então veja, eclesia é igreja, o povo reunido, o povo congregado. Então veja, o povo deu um nome para aquele rapazinho sábio de cabelos grisalhos. O povo chamou ele em hebraico de Coelete e chamou ele em grego de Eclesiastes. Por quê? Porque ele era um homem que tinha uma assembleia reunida em torno de si. Ele era pregador, ele pregava a palavra no ano 220 antes de Cristo. E ele tinha uma multidão de discípulos que o seguia. E era o único que não tinha virado aquele monte de zumbis massificados, que tomados pelo dinheiro e pelo poder, não sabiam mais quem eram, perdendo a própria religião, perdendo as próprias raízes. Todo mundo estava dormindo, massificado. Só Coelete, o Eclesiastes, estava acordado. Enquanto a turma estava tomando vinho e comemorando a venda dos cereais, a venda dos trigais, a venda do gado, a venda dos escravos, não precisamos de mais nada e mais ninguém. Coelete, Eclesiastes, começa a fazer umas perguntas que incomodam, para ver se acorda com um desfibrilador no peito aquela gente que estava dormindo. E quais são as perguntas que Coelete ou Eclesiastes faz? E se você nunca leu esse livro na sua Bíblia, está esperando o quê? Então as perguntas que ele faz são as seguintes. Todo mundo contente, e parece que ele joga um balde de água fria em todo mundo. Olhando para eles, ele pergunta, a primeira pergunta: por que nascemos e por que morremos? A turma vai falar de morte agora? Estamos vendendo, estamos faturando, rapaz. Segunda pergunta: por que sofremos? A turma, ninguém está sofrendo, está todo mundo contente, tomando vinho. A terceira pergunta: por que tantas pessoas só pensam nos prazeres? E a turma, porque é bom, dá felicidade. A quarta: porque tolos e sábios têm aparentemente no fim o mesmo destino. E a quinta e última pergunta: vale a pena toda essa agitação, se a vida passa como um sopro e se é como a névoa que se dissolve num instante? E aí Coelete lembra para nós o salmo de hoje, né? Quando ele vai dizer assim sobre os poderosos: os homens passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, bonitona, mas à tarde é cortada e logo seca. Essas são as perguntas de Eclesiastes, o único que estava acordado numa sociedade de zumbis. E aí 200 anos depois, ou melhor, 220 anos depois de Coelete, chega nosso Senhor Jesus Cristo e alarga esses horizontes, respondendo essas perguntas, nos ensinando que acumular bens para si mesmo não passa de uma loucura, mas aquele porém que se dedica às coisas do alto, como São Paulo fala na segunda leitura, na carta aos Colossenses, verdadeiro objetivo desta vida, e as necessidades dos irmãos e irmãs têm verdadeira paz, porque não se agita em vão, sabe que não caminha para o nada, e sabe que a sua existência não caminha para o absurdo. Em poucas palavras, resumir tudo o que Deus quer nos dizer. Primeira leitura, segunda leitura, Salmo e Evangelho. Agora, o que nós vamos fazer? Preparem-se. Agora nós vamos estudar e aprofundar tudo isso. Vamos estudar, e eu vou exigir que vocês raciocinem comigo. Para nos aprofundar naquilo que Deus quer nos falar nesse domingo, nós vamos recorrer ao grande doutor angélico Santo Tomás de Aquino, na reflexão que ele nos deixou há 1000 anos atrás sobre a felicidade. E para que nós possamos entender isso, veja bem, há 1000 anos atrás, Santo Tomás de Aquino, que estudava Aristóteles é antes de Cristo, vem depois de Sócrates e Platão. Santo Tomás de Aquino vai perceber que em todas as épocas, desde Gênesis até Cristo voltar, os homens e as mulheres, todos eles vão procurar a felicidade, mas eles vão cometer 3 falácias, 3 engodos, isto é, 3 erros, em qualquer época.
Ele escreveu faz 1000 anos, porque São Tomás de Aquino é da Idade Média. Você olha para dentro de você hoje, você olha para a sociedade de hoje, você olha para os ídolos de hoje, e você percebe que são os mesmos erros, as mesmas falácias. São Tomás de Aquino vai nos ensinar sobre as 3 falsas felicidades. Mas antes de mais nada, é preciso ainda estabelecer um conceito básico de Santo Tomás de Aquino, para que você não se perca pelo caminho. Então veja bem, diga comigo esse pensamento de Santo Tomás de Aquino. Vamos falar juntos, porque a gente aprende melhor. Comigo. Todas as coisas criadas participam no bem perfeito. Participam do bem perfeito. Mas só Deus é perfeito. Só Ele pode satisfazer o apetite humano. Só Ele pode satisfazer o... E por isso, só nele consiste a felicidade. Só nele consiste a felicidade. Veja o que o Salmo falou para nós hoje: saciai-nos de manhã com vosso amor, e exultaremos de alegria todo dia. Então veja, todas as coisas criadas participam no bem perfeito. Para você entender bem, eu vou dar 3 exemplos. Vou começar com essa belíssima orquídea que está aqui embelezando, né? Tem mais outra ali? Embelezando o nosso altar. Veja bem, você sabe que no Brasil são 5.000 espécies distintas de orquídea, e nenhuma parece com a outra, né? São totalmente inéditas, diferentes. Se você olhar para a beleza de uma orquídea, você tira algumas básicas conclusões na primeira olhada. Primeira coisa, beleza. Bem, se ela tem beleza, aquele que é o designer dela só pode ser belo também. Uai, como que alguém que não é belo e não entende beleza vai produzir beleza? É impossível. Segunda coisa, estou dando exemplo, as cores casam-se perfeitamente. Por exemplo, você não está percebendo aqui discrepância de cor. Às vezes a gente se veste e coloca uma cor que não combina com a outra, né? Nem todo mundo sabe combinar cor, mas parece que o designer aqui sabe. Ele é bom em combinar cores. Então já tirei mais uma coisa de Deus. Você veja, ela está pregando para mim sem falar nada. Se eu continuar olhando para ela, eu vou perceber que ela tende para o alto. Ela só está para o alto, me ensinando a segunda leitura. Olhe para o alto. Não olhe para as baixezas da terra, mas olhe para as coisas altas, olhe para as coisas de grandes valores. E eu poderia continuar aqui com coisas que a orquídea vai me ensinando sobre quem a inventou, porque a orquídea é um bem imperfeito ainda, que participa no bem perfeito. Quem é o bem perfeito? Ótimo, que bom. Segundo exemplo, você olha o seu cachorro, por exemplo, na minha casa tem um xereque, né? Um xereque. Você olha para o seu cachorro. O seu cachorro fica sem te ver 15 minutos. Quando ele te vê depois de 15 minutos, parece que você morreu faz 30 anos. Não parece? A festa que ele faz, ele pula e vai. A alegria que um cachorrinho faz quando você volta, lembra de maneira imperfeita a alegria que Deus tem quando você vai para a casa dele. Ainda que de maneira imperfeita, entende? A fidelidade canina, aquele cão que é fiel ao seu dono. A gente vê, a pessoa morre, demora um tempo, morre o cachorro. Eu já vi cachorro, gente, eu vi cachorro na lápide, no túmulo do dono. Todo dia vai fazer visita, todo dia vai fazer visita. Vocês já viram na internet cachorrinho, por exemplo, que fica na porta do hospital, do morador de rua. É o único companheiro dele. O morador de rua está internado na Santa Casa, o cachorro lá. Cadê meu crachá? Quero permissão para entrar, não tem? A fidelidade canina me lembra de maneira imperfeita a fidelidade daquele que inventou o cachorro, que é Deus. Entende? Eu poderia falar muita coisa, essa semana dando só 3 exemplos. Você pega, por exemplo, os felinos, os gatos. Os gatos primam pela discrição, né? Eles amam os seus donos. Tem gente que pensa que gato não tem sentimento, né? Tá errado. Eles amam seus donos, mas de maneira discreta. Porque na vida, sabe de uma coisa? Na vida tem 2 jeitos de amar. Ou como um labrador, ou como um gato. O labrador é aquele que ama o dono e enche o dono de... Pulando, o dono enche o dono de bábala, né? O gato ama discretamente, mas os 2 amam intensamente. Às vezes você exige que uma pessoa te ame como labrador. Talvez você ame como labrador, mas tem gente que aprendeu a amar como gato. Paciência, mas aprenda a valorizar os tipos diferentes de amor, que são tão intensos e belos quanto o outro. A descrição do gato e seu amor discreto me lembra o quê? A humildade e a discrição de Deus.
Porque Deus faz tanta coisa para você e não joga na tua cara. Né? Deus é tão humilde, gente, que as coisas que Ele faz, por exemplo, essa orquídea que eu falei, Ele não assina embaixo. Então, a gente pinta um quadro, põe assim, Wagner Ruivo. Deus cria uma praia maravilhosa e não põe Deus. Porque Deus é humilde, Deus é discreto, está entendendo? Então as coisas perfeitas, né? Elas, cadê o cinegrafista? Pode mostrar a orquídea para quem está em casa, mas dá um close porque merece, é muito bonita. Dá um close lá para a turma que está em casa, para elas poderem admirar a beleza de Deus, né? Então veja como Santo Tomás de Aquino é maravilhoso na sua Suma Teológica e na sua reflexão a ética a Nicômaco. Todas as coisas criadas participam no bem perfeito, mas só Deus é perfeito. Portanto, só nele pode estar a saciedade, a verdadeira felicidade. E aí nós vamos entender mais uma coisa. Todas as pessoas querem ser felizes, gente. Não tem ninguém que não quer. Eu sei que parece ambíguo eu dizer isso, mas uma pessoa que matou a família inteira numa loucura, ela está tentando ser feliz, uma loucura, mas está tentando. O homem que deixa a sua esposa para ter uma aventura amorosa, ele deixa a esposa porque ele acha que ele não está feliz e que ele vai conseguir ser feliz agora com uma nova. Está percebendo? O jovem que morre de overdose, ele não morre de overdose porque ele quer se matar, mas porque ele acredita que naquele prazer que a droga lhe dá, ele vai encontrar a felicidade que ele tanto almeja, isto é, que ele tanto procura. Coloca essa câmera aqui que é mais fácil para mim, essa aqui. Eu quero falar quem está em casa, tá? Puxa, se aproxima. Veja, aquela pessoa que chega em coma alcoólico, por exemplo, nós estamos tendo um monte de adolescente que mora em condomínio em Sorocaba, em coma alcoólico à noite na Unimed, né? Eu recebo muita reclamação disso. É molequinha de 14, 15, menina, né? De 13. O que está por detrás disso? Eles colocam o álcool, o uísque na mochila e se empanturram. Muitas vezes aquela menina que sabe que a mãe traiu o pai, ela viu, mas não pode falar. Muitas vezes aquele rapaz cujo pai é ausente, está fazendo de tudo para chamar a atenção do pai. Então, naquela coisa de chegar no coma alcoólico, o que está por detrás daquilo? A busca pela felicidade. Então vejam bem, meus amados, todo mundo quer ser feliz e nesse ponto a gente está tudo de acordo. Ateu, agnóstico, muçulmano, todo mundo está de acordo. Nós queremos ser felizes. Nesse ponto a gente combina, nesse ponto não há discordância. Onde é que há discordância? A discordância está onde? A discordância está em onde reside a felicidade. Esse que é o problema. Onde eu encontro a tal da felicidade. E aí São Tomás de Aquino ajuda bastante a gente, porque daí ele fala assim, gente, preste atenção nas 3 falsas felicidades. Vamos então dizer quais são para São Tomás de Aquino, há 1000 anos atrás, tão presente, as 3 falsas felicidades. Digam comigo, vamos lá, vamos por ordem. O prazer, o dinheiro, a honra. Quais são mesmo que eu vou cobrar depois? O prazer, o dinheiro e a honra. Mais uma vez para decorar. O prazer, o dinheiro e a honra. Então veja, Santo Tomás de Aquino vai nos explicar de maneira lógica por que a felicidade não pode resumir ou residir no prazer. Ele diz, o que é felicidade para Santo Tomás de Aquino? Vamos falar comigo. Felicidade é o fim último. Ao qual a gente tende. Então tudo que você faz na sua vida, por exemplo, entrei no seminário para quê? Para ser feliz. Você se casa para quê? Para ser feliz. Você trabalha para quê? Para ser feliz. Você vai fazer uma viagem para quê? Para ser feliz. Então o fim último de tudo, a finalidade de tudo que você faz, na verdade, se você for sincero, é para ser feliz. O problema é que você e eu desejamos a felicidade de um modo distorcido. São Tomás de Aquino fala que a felicidade não pode estar no prazer pela lógica. Vamos explicar. A satisfação da alma, isto é, da pessoa, deveria, segundo essa corrente hedonista, o que é o hedonismo? O prazer pelo prazer. Então o prazer, a felicidade deveria estar nos máximos deleites dessa vida. Quais são os máximos deleites desta vida? São 3, é que você nunca para pensar. Quais são os máximos, os maiores deleites desta vida? Comigo. Alimentos, bebidas, sexualidade. Então quais são os 3 deleites dessa vida?
alimentos, bebidas e sexualidade. Ora, diz Santo Tomás de Aquino que esses deleites, alimento, bebida e coito, são acessíveis às bestas e às feras. Os animais podem ter essas três coisas. Quando a finalidade do homem está no alimento, na bebida e no sexo, ele se rebaixa, portanto, ao nível das bestas, ao nível das feras, e portanto se esquece de que é um batizado, como São Paulo nos lembra hoje aqui, de que ele é um ser espiritual. E me desculpe a sinceridade, né? E São Tomás de Aquino, vou trazer mais aqui para o nosso português, ele vira bicho. Ocorre que as feras não são felizes por terem alimento, água e coito. Então, por exemplo, um rapaz que vive para a sexualidade, ele está no mesmo nível dos cachorros. No mesmo nível. Só que aí, veja bem, hoje você não pode falar agora o que eu vou falar agora. As pessoas ficam todas chateadas, que são os pais e mães de pets. Ficam chateados. Hashtag boladões. Trate bem seus pets. Eu amo o meu e trato bem pra caramba. Até mimo, às vezes até meio estrago. Só que ele não é meu filho, né? Não confunde as coisas, né? Daqui a pouco você está confundindo cachorro com bebê. Não é. Não é. Sinto muito. Presta atenção, criatura. Os animais não podem ser felizes. Ai, mas o meu é contente. Eu sei. Ele fica contente com a ração, com o ossinho. Ele fica. Com o bifinho também. Só que o animal fica contente, feliz no sentido espiritual, um animal não pode ser. Por que não? Porque felicidade é ter uma vida que faz sentido, é não se sentir vazio. E o animal tem uma alma. O animal tem alma, padre? Tem, uma alma mortal, que nasce com ele e morre com ele. A plantas de São Tomás de Aquino tem uma espécie de alma vegetal, que nasce com ela e morre com ela. Você não. Quando você nasceu, você teve uma alma, só que o seu corpo morre e a sua alma continua. Aí que tudo começa. A turma fala assim, morreu, acabou. Não, morreu, começou. Você está entendendo a diferença? Ai, estou chateado que meu animal, meu cachorrinho não tem uma alma imortal. Sinto muito, não tem. Mas ame ele profundamente, dê a melhor vida que ele pode ter. Tá? Porque ele não é batizado. Você já viu o padre batizando o cachorro? Só lá no Alto da Compadecida. Você não vai ver o batizando calopsita, não vai. Porque por mais que Deus ame os animais, só você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você entendeu quanto você vale? Você vale demais. Então vamos amar os animais, mas não vamos confundir as estações, pelo amor de Deus. Vocês já ficaram bravos com o Papa, porque o Papa falou a verdade, né? Ô gente doida, né? Então veja bem, os animais podem ficar contentes e alegrinhos, mas não felizes, porque felicidade é um estado de espírito. Você não vai encontrar um cachorro com crise existencial. Por exemplo, o cachorro à noite assim fazendo meu exame de consciência. Não sei se eu lati como deveria. Se eu fui grato pelo meu bifinho, né? Se eu amei meu dono acima de todas as coisas. Você não vai ver. Você não vai ver um cachorro procurar terapia. Você não vai. Falei, eu acho que tem que ir pro terapeuta, porque não sei se eu sou um cão ou um gato. Cão ou não cão, eis a questão. Não vai. Tá entendendo? Você está entendendo? Então os animais não podem experimentar felicidade, que é o sentido de vida, que é a paz de espírito, que só o Espírito Santo pode dar. Então, acontece que a comida, a bebida e o coito são acessíveis aos animais, e nem por isso eles são felizes. Logo, a felicidade não pode residir no prazer. Olha que fácil. São Tomás de Aquino é assim, ó, pá, 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 pá. É lógico. Mata a cobra e mostra o pau. Agora veja bem. Ô padre, então deixa eu ver se eu entendi bem. Você que está em casa também. O alimento, a bebida e a sexualidade então são coisa ruim? Não, são bens. São bens. Só que são bens intermediários. Eles não podem ser um fim em si mesmos, porque quando eles se tornam um fim em si mesmos, você experimenta o vácuo, você experimenta o vazio, você experimenta o oco, você experimenta o nada. Está entendendo? Então vou dar um exemplo. Ô padre, quer dizer então, eu gosto de vinho, padre, no frio não posso mais tomar meu vinho? Pode. Pode sentir o prazer no vinho. Ô padre, eu gosto de cerveja puro malte, não posso? Pode. Desde que
Você entenda que aquilo é um bem temporal, intermediário, e você não pode ser escravo daquilo, porque se você for escravo daquilo, você jogou a liberdade que Cristo deu na cruz na lata do lixo. Desde que a bebida não envergonhe a tua família, a bebida não acabe com o teu casamento, a bebida não te afaste de Deus. Está entendendo a diferença? Então você tem que ter maturidade e falar assim: eu sou um cara, olha para você e fala assim, vamos virar homem. Eu sou um cara que não sei beber, então eu vou parar, porque eu sou um pamonha. É assim. Você não sabe beber, para. Não é? São João Bosco vai dizer que o pecado é a única batalha que você vence quando você foge. Exemplo, eu não ia falar, mas vou falar, vai. Se você é mulherengo, você vai andar no mundo de mulherada? De mulher fácil ainda por cima? Foge. Se você é homossexual, vai andar no monte de macho, no monte de homem? Não vai. Você vai fugir. Se você está tanto tempo livre da droga, você vai na bocada, você vai andar com seus amigos que se drogam, você não vai, porque você sabe que você não resiste. Então você tem que ser honesto. Olha, eu não sei lidar com isso, então eu vou fugir. E nesse sentido, fugir não é covardia, mas é um atestado de inteligência e um ato de heroísmo, para que por uma coisa passageira você não perca uma coisa que é eterna, que é o paraíso. Você está percebendo a diferença? Mais um exemplo. Vamos provar que a felicidade não está no alimento, se não ficou claro ainda. Quando você convida uma pessoa para comer churrasco na sua casa, você convida as pessoas para dar carne? Também. É bom, né? Viu, Luciano? Mas o objetivo principal é este? Não. Porque você está entendendo, principalmente depois dos 30 de idade, que não é o que está sobre a mesa, é quem está ao redor dela. Por exemplo, você responder: você gosta de picanha? Eu gosto, prefiro frango, mas gosto, né? Gosto é gosto. Gosta de picanha? Gosto. Deixa eu explicar para você, filho, filha. Imagina aquela pessoa chata, de galocha, pesada, que você fica 30 minutos perto dela, começa a doer a nuca. Ela fala: vem em casa comer uma picanha. Ah, eu fico com o pé de frango. Vou nada. Porque a picanha não desce bem. Você está entendendo? Não é o que está sobre a mesa, é quem está em volta dela. A comida é só um pretexto para a gente se encontrar. E aí não ficou claro que no prazer não está a felicidade? Né? É bonito ver isso, né? Tem um pensador que fala assim: é melhor você sorrir numa cabana do que chorar num castelo, numa mansão, porque você não é feliz. Resolveu? Resolveu. Vamos ver se está um bom de memória. Qual que é a terceira falsa felicidade? Qual que é? A sexualidade. Você lembra, Sara? Sexualidade. Vamos lá. Prazer, o dinheiro e dinheiro, a honra. a honra, viu? Eu falei. A honra. Vamos comigo? As 3 falsas felicidades: prazer, dinheiro e honra. Então, honra não é o que você está pensando. Já para começo de conversa, nós estamos falando de 1000 anos atrás e em latim. Estamos trazendo para o português. Honra aqui significa prestígio, fama. Olha, nós somos a sociedade dos likes, né? Ai, não teve nenhuma curtida. Ai, não gostei. Nós somos a sociedade do engajamento, né? Veja bem, prestígio e fama. Santo Tomás de Aquino fala: cuidado quando você acredita que a felicidade está na honra. E por que é que a felicidade, segundo Santo Tomás de Aquino, não pode estar na honra? Eu vou exigir um pouco mais de raciocínio. Estou dando uma aula de teologia gratuita hoje, teologia tomista aqui, aproveita, ainda bem que vai ficar gravado. Honra, atenção, consiste no reconhecimento dos outros por algo que a gente faz. Ora, diz Santo Tomás, a honra é algo de extrínseco e superficial. Então veja bem, o que é uma coisa extrínseca com X? Uma coisa extrínseca é uma coisa que está dentro ou que está fora? Fora. Qual que é o antônimo de extrínseca? Intrínseca. Então quando eu digo que a honra é um bem extrínseco, superficial, significa que a honra vem do lado de dentro ou a honra vem do lado de fora?
do lado de fora. Então a honra depende dos créditos que a pessoa dá para você, da autoridade moral que ela tem sobre você, porque senão você não se importa com o que ela diz. Então se uma pessoa tem uma certa autoridade moral e afetiva sobre você, o que ela diz para você te impacta ou não. Se ela não importa nada para você, o que ela fala, tô nem aí, tá certo? Então veja bem, a honra, a fama, nela não pode estar a felicidade por um simples motivo. Na verdade são por dois, mas vou falar basicão, por um simples motivo. Porque ela é extrínseca. E a felicidade verdadeira é intrínseca. Se a honra vem do lado de fora para dentro, a felicidade nasce do lado de dentro e repercute para fora. Esse é o primeiro motivo. Qual o segundo motivo pelo qual a verdadeira felicidade não pode estar na honra? São Tomás de Aquino responde: por quê? Porque a opinião das pessoas a teu respeito muda a todo instante. A coisa mais instável do mundo é que os outros sentem por você. Me lembro de um dia um amigo meu perguntou, eu não respondi a pergunta inteira ainda. Perguntou para mim sobre sentimento, né? O que é sentimento? Sentimento, o nome está dizendo. Eu sinto uma coisa agora, amanhã pode ser que eu não sinta. Não é amor. Entende a diferença? Então presta atenção. Se você colocou tua felicidade numa coisa que você pode perder a qualquer momento, pronto, não é felicidade. Não é felicidade. Então olha bem, o povo gritou sexta-feira: Hosana, bendito que vem o nome do Senhor, filho de Davi. Gritou no domingo de Ramos, né? Na sexta-feira santa foi o quê? Crucifica-o! Não teve gente para o qual você era a pessoa mais importante do mundo e hoje você não significa nada? Teve pessoas que falaram assim: nossa, essa daí sim, trabalhadora, esforçada, passou um tempo invejosa. Muda assim, não é nada, né? Você era só love, agora só hater, né? Não é assim? Então se você coloca numa coisa instável, como a opinião dos outros, eu respeito, o dia que a pessoa não tiver mais por você estima, honra, consideração, o que acontece com você? Já era, é bobeleléu. Você faz de tudo por uma pessoa, empresta dinheiro, o que mais? Não sei, ajuda, blá, 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 blá. Fala assim. Aí num dia a pessoa te pede uma ajuda e naquele dia você fala não. O que a maioria faz com você? Te deleta. Não é assim? Então vai colocando sua felicidade em likes, views, seguidores, ou mais do que isso, na opinião que as pessoas têm a você. Porque hoje você é um santo para elas, amanhã você é um demônio. Tá? Então com todo respeito, larga a mão do sebocó. Seja sábio, seja uma mulher sábia, um homem sábio. A felicidade não reside no que os outros pensam ao meu respeito, na consideração que eles têm por mim. Aliás, ontem eu li uma coisa, até falei na missa das 8, muito verdadeira, né? Presta atenção. Como é triste, olha que bonito isso, e ao mesmo tempo triste. Como é triste quando você se torna, de novo, vou repetir porque vai gravar. Como é triste quando você se torna um tanto faz na vida de uma pessoa para quem você tanto fez. Não é forte? E já não aconteceu com você? Claro que já. Claro que já. Todo mundo vai passar por isso, porque ele passou. Você quer ser diferente? Você quer ser melhor do que ele? Como é triste se tornar um tanto faz na vida de alguém para quem um dia você tanto fez. Expliquei? Expliquei. Vamos terminar? Então agora nós vamos terminar explicando o nosso amigo Coelete, o Eclesiastes, né? Bem, essa parte é complicada, mas eu tenho que falar. Vamos lá. É muita informação, mas eu vou terminar. Veja. Diga comigo. Vaidade das vaidades. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Toma cuidado, porque a vaidade aqui não é o que você está pensando. Então vamos fazer confusão, tá? Esse texto foi escrito em grego. Vaidade que está pensando é outra palavra em grego que eu nem vou falar, que é para não confundir. Quando São Jerônimo traduz vaidade das vaidades, ele escreve assim. Vamos todos agora aqui falar latim. Vamos comigo. Eu judio de vocês, mas é para o seu bem. Vai. Comigo. Vanitas vanitatis. Vanitas vanitatis. Mais uma vez. Vanitas vanitatis. Toda a igreja. Vanitas vanitatis. Vou explicar.
essa palavra vanitatis não é vaidade que você está pensando. Cuidar-se é importante. Cortar o cabelo, fazer barba, passar perfume, passa. É bom, a gente agradece, né? Somente o irmão do banco aí, né? Cuidar-se, amar-se é importante. Quando você é uma pessoa que se cuida, você tem que entender que você está se amando. Se você não se amar, meu Deus, quem vai amar você? Nem você se gosta. E você quer que alguém goste de você? Né? E quando você se arruma para você, mas você também se arruma para quem está com você. Você está entendendo? O arrumar-se é mais profundo do que você pensa, não é vaidade. Não pode ser fútil, né? Fútil é outra coisa. Então eu já vou explicar o que é vaidade, mas eu vou explicar isso aqui, senão a turma não vai entender. Então veja bem, quando você, o marido, por exemplo, sua esposa chamou você para ir no restaurante. Você vai no restaurante, você coloca a melhor roupa. Porque quando você se veste bem, não é só para você, você está honrando a sua mulher. Agora se você tem, veja bem, eu não estou falando aqui de roupa de marca. Não, isso é bobagem, não estou falando nada disso. Estou falando de você colocar uma roupa boa para a missa. Colocar uma roupa boa para sair com a sua esposa. Você está honrando a sua mulher. Mas se você vai igual um jeca tatu, você está desonrando ela. Por isso que às vezes a mulher fala assim, o marido fica pronto, você vai com essa roupa? O que ela está querendo dizer? Ela, você não ama a mim? Amo. Mas vamos ajeitado, né? Pelo menos hoje, né? Você entendeu? Então o marido que se arruma, que faz a barba, ele está honrando a sua mulher e vice-versa. Agora às vezes você, desculpa falar, às vezes vocês casados, os homens, eu tenho que falar porque eu estou aqui para isso mesmo, não vou ganhar voto, também não estou concorrendo para nada. Às vezes vocês homens são uns ogros. Porque a mulher de você, a sua mulher, pintou a unha, fez uma escova no cabelo, chegou lá assim. E você não falou nada. Você acaba com ela. Aí ela já embirrou. Ela tá aqui, o almoço tá aí, pode pegar. Ele, aconteceu alguma coisa? Nada, aconteceu? Por quê? Que você é um ogro. Então ela fez aquilo para você. Dê valor. Sabe, gente? É você valorizar a pessoa que está do seu lado, né? Então, né? E existem roupas para cada ocasião, né? Cada ocasião você vai de um jeito, né? Você não vai do quê? De bermuda diante de um juiz, né? Você nem vai entrar, né? Como a gente está indo na missa, você escolhe a sua roupa com carinho para Jesus, para a missa dominical? Começa. Ele merece. Ah, mas ele não dá bola pro lado de fora. Não mesmo. Mas o lado de fora mostra muito como anda o lado de dentro. Certo? Então cuidado, vaidade não é isso não. Se cuida assim, viu? Fica legal e a gente agradece. Por um mundo mais bonito, né? Muito bem. Agora, presta atenção. A palavra vanitas, gente, vem de... Veja bem, eu sei que é difícil, mas vamos lá. A palavra vanitas gerou a palavra vão. Por exemplo, ó, meu amigo, seu sacrifício por mim não será em vão. Uma pessoa metida, soberba, é uma pessoa que sofre de vanglória. Então o que é vão? Vão é vácuo, vazio. Quando Eclesiastes fala vanitas vanitatis, Eclesiastes, o Coelete, está dizendo assim: vazio dos vazios, tudo nessa terra sem o eterno é vazio. Esse é o significado que ele está dizendo. Vanitas, vanitatis, vácuo. Então é característica daquilo que é vão, daquilo que não possui conteúdo, daquilo que é raso e daquilo que se baseia numa aparência falsa e mentirosa. Em outras palavras, vanitas é aquilo que nos leva a considerar os bens intermediários ou passageiros como se eles fossem bens absolutos. Coelete está nos dizendo: o erro não está em ter bens, aliás, precisamos deles, precisamos de bebida, precisamos da comida, precisamos de dinheiro. Sem dinheiro nós não temos esse altar, sem dinheiro nós não teríamos colocado aqui, ó, a primeira etapa dos vitrais que já foi instalada para a glória de Deus. Ele é necessário, mas ele não pode ser um fim em si mesmo, porque ele é um bem intermediário. Fora disso nós vamos cair no vácuo, fora disso nós vamos cair no vazio. Entendeu a diferença? E o que é vácuo? Por exemplo, se eu perguntar para você, quer ver? Por que todas as estrelas que existem no espaço são sextilhões e sextilhões de estrelas, né? A gente não consegue nem contar. Porque todas as estrelas juntas não iluminam o espaço? Primeira pergunta. Já pensou em perguntar? O espaço é escuridão, por que não acende?
Devia acender. Se eu acender abajur em casa, acende. Não, porque não acende. Segunda pergunta. Por que o Sol, que é uma estrela de quinta grandeza, uma estrela anã, que ilumina a Terra, que ilumina Marte, por que o Sol está brilhando lá no espaço assim, uma bola de fogo, você vê assim ela pelos Hubbles da vida, uma bola de fogo, e em volta dele tudo é escuro. Por que o Sol não acende o espaço? Já se perguntou ou não? Nunca? Astrofísica, vou explicar. Todas as estrelas acesas juntas não iluminam o espaço, porque o espaço é vácuo, é vazio, e não tendo nada, não tem nada para iluminar. Então, por exemplo, você olha a Terra tem uma atmosfera. A atmosfera da Terra é espessa, composta do quê? Gases, partículas de água e poeira. Então, o que o Sol ilumina aqui? A poeira, as partículas de água, os gases, Por que o cometa tem aquela cauda, né, que parece um rastro de luz, embora ele não tenha luz? Porque é poeira cósmica. Então tem onde a luz bate, então brilha. Não tendo nada para iluminar, não ilumina nada. Exemplo, número 2. Por exemplo, se nós olhássemos para a noite, durante a noite, olhássemos para o céu e nós tivéssemos óculos especiais, se fossem inventados, nós vamos ver chegando aqui na Terra raios ultravioletas, infravermelho, verde, laranja, de várias cores. É um espetáculo, pena que a gente não consegue ver, porque os nossos olhos só enxergam duas luzes. Quais? A branca e a amarela. Nesse exato momento aqui, está chegando luz azul, infravermelho, ultravioleta, chegando aqui, a gente não está vendo, porque a gente só vê a luz branca e a luz azul. De vez em quando, com a câmera do seu celular, você percebe que tem luz azul. Por que o céu é azul? O céu é azul porque a nossa atmosfera, ela pega os raios, as luzes, e o que ela faz? Ela condensa melhor a luz azul, dando efeito azul. Em Marte, por exemplo, que a atmosfera é mais fina, né? Portanto menos espessa, o céu é um azul tendendo para o cinza chumbo, porque ele não retém a luz azul, porque tudo que Deus faz é perfeito. Ele quis que você olhasse para o céu e enxergasse o azul, o manto de Maria, porque Deus tem bom gosto, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque as estrelas todas juntas não iluminam o espaço, porque no espaço há vazio, há nada. Se você for uma pessoa vazia, que só vive para comida, para alimento e para sexo, Deus é todo poderoso, mas em você nada vai brilhar, porque você é vácuo, você é medíocre, você é vazio. E agora vamos terminar. Agora sim é a finalização. Quando olhamos para o evangelho de hoje, nós vemos que os irmãos se dão muito bem, né? Irmão gosta de irmão, né? Geralmente os irmãos brigam, mas se dão bem. O único problema é quando chega a hora de dividir a herança. Aí é pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmã, e uma tragédia que eu escuto uma semana sim, uma semana não. O desgosto dos idosos de verem seus filhos matando os pais vivos. Semana passada uma senhora, semana passada não, semana passada o quê? Há 2 dias, uma senhora chegou para mim, estava na missa das 8 hoje, falou: padre, os meus filhos querem me matar. Eu falei: como assim? Eu não morri ainda, já quero que eu divida a casa, né? Que tragédia, né? Essa mulher chorava, uma senhorinha chorava na minha frente. Eu vou falar o que para ela? Não. Queridos amigos, queridas amigas, na parábola contada por nosso Senhor, vemos um homem milionário, sozinho, com seus bens. Surgem-nos algumas perguntas. Esse homem não tem família? Cadê sua mulher e seus filhos? Não tem vizinhos? Cadê seus empregados? Bem, parece que ele terminou a vida sozinho. É claro que de ter tanto, deve estar rodeado de gente, e muitas delas interesseiras. Mas estar rodeado de gente nem sempre significa estar acompanhado. Basta entrar no metrô lotado para fazer essa experiência de estar entre tanta gente e se sentir sozinho. O homem do evangelho vive como se as pessoas e até mesmo Deus não existissem. O homem do evangelho não tem tempo para conversar com as pessoas, a não ser sobre negócios, a fim de aumentar seus bens. O homem do evangelho não tem sentimentos, é frio, calculista, viram seus bens como um fim em si mesmo. E a prova que ele é solitário é que ele fala com ele mesmo. Você reparou? Olha aqui, olha o evangelho. Nossa, essa parte eu acho demais. Versículo 19. Então poderei dizer a mim mesmo: tudo que existe sou eu. Ninguém mais. Perdeu amigos e perdeu amores, porque os seus bens consumiram, destruíram tudo que ele tinha pela frente, criando vácuo, vanitas,
o vazio ao seu redor. E o homem do evangelho, desumanizado, se transformou numa coisa, numa espécie de calculadora ou de balança que só sabe fazer cálculos o dia todo. Meu irmão, minha irmã, trabalha, mas trabalha de um tempo que sobre tempo, trabalha de um jeito que sobre tempo para Deus e para as pessoas. Papai, trabalha, mas não deixe de brincar com o molecão. Não deixe de brincar com a menina de casinha, viu? Trabalhem, só que veja o que a palavra falou hoje para nós, no Salmo: tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Porque se o Senhor não tornar fecundo o seu trabalho, você vai trabalhar, nadar, nadar e nadar e morrer na praia e terminar sua vida sozinho. E como é triste quando a gente fez dos bens o único sentido da vida, e quando a gente morre, gente, para cuidar da gente, só a gente paga. Porque voluntários nem querem, porque nós não amamos enquanto estávamos em vida. Trabalhem, mas não se esqueçam de amar a Deus acima de todas as coisas. Não se esqueça que o trabalho sem Ele é vácuo, é nada, é vazio. E não se esqueça de que não é o que está em cima da tua mesa. É sempre sobre quem se senta ao redor dela que faz toda a diferença. Vanitas, vanitatis. Vazio dos vazios. Sem o eterno, tudo é vazio.